fontes de informação. Então, essas perguntas são diretrizes, né, para pensar quais são possíveis informações, perguntas cuja resposta ajuda a entender qual que é o problema, de onde ele vem, qual que é a sua tendência, né, qual que é o seu histórico, qual que é o tamanho, como é que esse problema se relaciona com outros problemas e por que ele é uma prioridade, como que esses diferentes fatos sobre o problema permitem criar narrativas sobre o problema que são potencialmente de interesse para os diferentes atores-chave. Tá? E como é que a gente responde essas perguntas? Bom, a gente vai precisar de uma série de fontes de informação, né? Não vai ser uma só que vai dar conta dessa complexidade toda. Então, artigos acadêmicos podem ser uma fonte muito rica. Se forem bons artigos, né, estudos primários, né, que são os estudos empíricos que se dedicam a coletar dado da realidade concreta. Se forem estudos de boa qualidade, eles podem ser muito ricos para caracterizar o problema, para entender o que está acontecendo no território. Revisões de literatura, em especial revisões sistemáticas, também são muito interessantes. Geralmente, uma revisão sistemática ela começa com uma introdução ao problema, e ali você tem pronto uma revisão de literatura, mesmo que a revisão sistemática seja sobre opções de intervenção, ela vai ter no começo dela uma discussão e uma revisão de literatura sobre o problema. E ali você pode ter insights muito legais sobre uma discussão geral sobre o problema que você quer enfrentar. Por exemplo, homicídios, né, ou desafios de alfabetização. Então, artigos acadêmicos, bastante importante. Dados institucionais, né, bases de dados institucionais, bases de processos, dados que são coletados por órgãos de governo, né, o IBGE, às vezes as próprias instituições fazem coleta de dados de qualidade de serviço ou dados sociodemográficos. Esses dados podem ser muito ricos também para entender processos, para identificar tendências, para identificar momentos de mudança, né, de rumos que então, por exemplo, você tem às vezes um processo de se você tem dado de saúde mental dos profissionais, de repente você tem uma guinada para baixo, não, uma queda na qualidade de vida dos seus profissionais. Bom, esse é um indicador que apita, né? Você fala, bom, algo está acontecendo que alterou a dinâmica da organização e a gente quer é importante atuar sobre isso. E a mesma coisa vale para a população, né? Você está numa escola e de repente tem um ano do ensino fundamental que está com uma performance muito inferior ao histórico anterior dessas mesmas salas. Isso indica que tem um problema ali que merece atenção. Conversas com atores chaves, mapeamento de experiências. Então, como que as pessoas que estão engajadas nesse processo, que conhecem o contexto, estão enxergando isso? Como é que elas, se possível, né, como é que elas viveram esse problema em primeira mão? Se alguém viveu esse problema, como é que essa experiência informa as diferentes dimensões, a realidade do problema? A opinião de especialistas, né, pessoas que se dedicam a estudar esse problema ou áreas contíguas a essa discussão pode ser muito útil. De forma mais estruturada, consultas públicas, consultas com a comunidade, né? Dá para fazer um survey, uma pesquisa de opinião. É possível fazer grupos focais. A gente vai discutir mais para frente no curso o método de diálogo deliberativo, que é um método de coleta de evidências e informações do contexto local, informações anedóticas. Clipping de notícias sobre o tema. Isso pode ser uma informação muito legal, porque os meios de comunicação naturalmente estão mapeando processos sociais relevantes, e isso vai ser uma forma de filtrar, né, encontrar dados relevantes sobre o problema. E também chuva de ideia, né? Muitas vezes o contexto local ele não está descrito, não está sistematizado num documento. E o conhecimento das pessoas que estão envolvidas no tema, por exemplo, se alguém é da instituição e está fazendo uma síntese de evidência, pode ser muito rico para esse processo, né? Claro que esses diferentes tipos de evidência eles vão ter que ser ponderados pelo seu rigor metodológico, né? Então, a minha opinião sobre o problema, eu que vivi o problema, é um ângulo, né? Uma narrativa, é uma fonte. Ela pode ser não representativa da realidade completa do problema, e isso precisa ser tomado com cuidado, né? A gente não pode confundir a perspectiva de uma pessoa com
a verdade, né? A realidade. A verdade a gente não tem acesso a ela, mas para conseguir uma compreensão mais complexa, rica e acurada sobre o problema, a gente precisa ter uma diversidade de perspectivas.